Sejam muito bem-vindos ao podcast da Arte Concílio. Hoje eu serei aqui semi-host. Estou ao lado do meu parceiro. De vez em quando ele me abandona. Mas é parceiro de alma. Rafa, obrigado. Obrigado por estar aqui na sua casa, né? Casa da Arte Concílio, mas por abrir aqui para eu estar dividindo aqui as perguntas, esse podcast com a Fernanda. Fernanda? Sim, eu sou a Fernanda Ferreira, muito do Estúdio obrigado. Ferreira Arquitetura. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, pessoal, muita gente já sabe da minha atuação. A gente tem um projeto com o Rafa, e o Rafa é muito bom. Só que o Rafa ainda não se lançou como host. Então, a gente está dividindo o cachê aqui hoje, Fernanda. Pra gente direcionar a pergunta pra você. Mas Eita, nada como pedir pro nosso anfitrião se apresentar, né? Isso aí, eu sou o Rafael, projeto. da Arte Concílio. A gente está com um projeto agora do podcast. E a ideia é que a gente tire as dúvidas aí dos nossos clientes, fornecedores. E hoje a gente trouxe a Fernanda, que é arquiteta da minha casa, inclusive. Que legal. Ela que Super desenhou a minha parceira. casa. A gente usa, né, o que a gente indica porque faz todo sentido. Legal. Né? Imagina que a gente indica um fornecedor e que a gente não usa, né? E faz todo sentido, é a área dela, acaba ajudando bastante nessa questão, né, da construção do nosso lar, que é importante. E que lar, né? Eu tive lá recentemente, lindo, Você parabéns. gostou? Lindo, né? Energia boa. A casa dele é maravilhosa mesmo. As cores, o layout, o acabamento. O Rafael é um parceiro que é de confiança, né? A gente veio construindo essa aliança aos poucos. E meu escritório também foi produzido por ele. Olha aí, ó. Então, a gente tem Um uma fortalece parceria o outro, né? fiel. Acho que quando a gente encontra pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, isso vale a pena indicar e repassar para as pessoas. Legal lá. Rafa, você toca ou eu toco? Gente, é um bate-bola aqui, viu? E é um desafio bacana, porque eu gosto desse conceito de complementariedade, sabe? Você começa ou eu começo? Vou começar. Então, beleza. Bala! A primeira pergunta, Fê, é uma dúvida até minha também, eu conheço bem superficial, mas é sobre a psicoarquitetura. É um item que eu tenho estudado um pouco. E eu queria saber de você, o que significa, o que agrega no nosso dia a dia, na nossa casa. Então, vamos lá, né? O que é psicoarquitetura? A psicoarquitetura é a junção da psicologia com a arquitetura. Tem a ver também com a neuroarquitetura, mas é diferente, né? A diferença da psicoarquitetura é que a gente faz um projeto no qual o ambiente gera estímulos para a gente. Então, vou dar um exemplo. A gente chega num ambiente que tem um papel de parede palha, tem um quadro de mar, tem um tapete azul, tem aquela iluminação quente, mais amarelinha. Todos esses itens, eles geram estímulos para o nosso corpo, né? Então, ele libera algum hormônio, ele pode mexer com a sua sintonia. Então, esses estímulos, ele é muito importante para que a gente faça um projeto personalizado, para que isso gere algo positivo em você. Porque do mesmo jeito que ele pode liberar um cortisol, liberar um hormônio que deixa você bem, feliz, relaxado, ele pode fazer o inverso. Uma iluminação muito branca faz com que você fica com a mente estressada, né? Imagina você chegar do trabalho, você já está estressado o dia inteiro, lá do trabalho, aquele dia puxado. Aí você chega em casa com aquela iluminação super branca, o seu cérebro, em vez de acalmar, ele vai ficar mais ativo ainda, então você não vai conseguir se sentir relaxado. Então, a psicoarquitetura basicamente é isso. É como o nosso corpo reage àquele ambiente, em todos os sentidos. E é isso que a gente aplica nos projetos para conseguir elevar a qualidade de vida das pessoas, amenizar doenças, tirar a ansiedade, reduzir estresse, tem muitos benefícios. Tem tanta coisa por trás, né? Nos bastidores que a gente não imagina. Quando o Rafa comentou desse termo, confesso que novo, eu não sou do ramo, Sim. Eu achei muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Esse conceito se aplica pro Eduardo, pro Rafael, pro Luiz, pro Lúcio, ou você entra na individualidade de cada um antes? Aplica a todos, mas cada um tem um jeito diferente, cada um tem uma necessidade diferente. Eu dou um exemplo que é basicamente o exemplo do peixe que eu gosto de dar. Né? Se você tem um peixe que é de água doce, se você tirar esse peixe da água doce e colocar numa água salgada,
que vai acontecer com esse peixe? Ele vai gerar patologias. Não vai ser um peixe saudável para se alimentar, porque o habitat natural dele é na água doce, não na salgada. É a mesma coisa com a gente. Nosso habitat natural é estar na natureza, né? A gente veio disso, só que hoje a gente vive no concreto, no cimento. Então, para a gente voltar ao nosso habitat natural, a gente tem que aplicar coisas técnicas que faz a gente se sentir bem em casa. Então, é personalizado para cada um. A gente faz um psicobriefing para entender as suas necessidades e aplicar essas técnicas no seu projeto. Psicobriefing. Psicobriefing. Então, eu não posso pegar o projeto do meu vizinho e copiar, né? na minha casa. Não pode. Não pode, porque é tudo personalizado, né? Você usaria a cueca do seu vizinho? Jamais. Nem se for uma Calvin Klein. Não tem como. Deixa eu te perguntar, Fernanda. Móvel planejado. Agora eu entro na esfera dos dois, assim. Móvel planejado é estética ou é funcionalidade? Porque se eu perguntar para o Rafa, eu sei qual que é a resposta dele. Inclusive, eu fiz essa pergunta para ele. Mas na visão de um arquiteto que tem a questão muito visual por trás. Sim. Na sua ótica. É uma boa pergunta. Porque os clientes chegam até a gente, nós arquitetos, querendo a estética. Eu acho que é basicamente quando você vai no salão pedir um cabelo. Você chega lá com a referência, eu quero ficar assim. Mas não é assim que funciona. A gente vai muito além da estética. Acho que a estética é o arroz e feijão. É o básico que todos os arquitetos devem fazer ou deveria, né? Porque vocês contratam a gente para isso. Mas a gente tem que ir na funcionalidade, na estratégia. Aquele móvel que a gente vai projetar para o Rafael executar. Ele não é só a parte de fora, ele tem a parte de dentro, ele tem as ferragens, é uma prateleira, é uma gaveta. O que vai guardar ali dentro? Porque se você vai guardar um copo, você tem que ter uma altura. Se você vai guardar uma panela, a altura já é diferente. Então, a gente tem que usar estrategicamente, a gente tem que pensar na estratégia e a estética é algo que vai caminhar junto, né? Mas o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Funcional. Ah, é? É, funcional. Você concorda, Rafa? Total. A estética é relativa, né, Rafa? O que é bonito pra você, às vezes é feio pra você e bonito pro outro. Bom, passo o bastão pra você agora, né? Deixa eu. Então vai, fala. Enquanto isso você vai... Como é que vocês, agora pros dois, tá? Como é que vocês estão vendo o mercado, assim? O conceito de casa tá mudando. Hoje... as pessoas falam que os apartamentos estão cada vez menores, mas agora eu saio de um condomínio lá do Alfa Granja, onde a gente tem negócio, que as casas são grandes. Como é que vocês veem hoje, assim? É uma tendência ou ainda é de cada um? Por exemplo, eu quero ter uma sala grande para ter uma televisão grande, com um móvel grande, ou não? Tá todo mundo seguindo uma tendência? Quer responder essa, Rafa? Eu vou responder Você primeiro. Você fez bastante porque estúdios, né? Aí ela me corrige. Tá bom. Se eu errar. Eu enxergo que, assim, depende muito para que é aquela residência. Então, uma pessoa que trabalha no centro de São Paulo, é médico, ele não precisa de uma casa enorme, com uma sala enorme, porque ele não vai usar. Então, você vê que a galera do Alphaville da Grande são pessoas que moram mais nessa casa. Normalmente são pessoas que têm mais tempo, não têm uma rotina tão apertada, né? O que eu enxergo disso tudo é que, os últimos dias, as pessoas têm buscado cada vez mais projeto. Então, assim, até apartamento simples chega com projeto. Então, isso eu vejo que tem sido muito positivo, que a pessoa tem visto a necessidade de buscar essa ajuda no projeto. Mas eu acho que a questão do tamanho é muito da necessidade. Quando você fala projeto, é entender a pessoa, a necessidade, para aí sim elaborar um projeto. Isso. Eles não vir com algo um pronto. arquiteto para já chegar com uma coisa já definida. Legal. Você concorda? Sim, eu concordo. E, inclusive, aqui em São Paulo, acho que essa tendência de apartamentos menores é devido também ao uso
do que as pessoas fazem aqui em São Paulo. Em São Paulo, vem muitas pessoas de fora que vêm para passar uma noite no congresso, ou um estudante que não precisa morar num apartamento grande. Então, acredito que o uso do estúdio, do Airbnb, desses apartamentos menores, sejam também focados em cidades grandes, né? Como São Paulo, Nova York, cidades de grande porte. Se você vai para o interior, Campinas... Já muda o conceito. É outra coisa, né? É ao contrário. Ele vai olhar para aquilo e vai falar, nossa, eu não consigo viver num estúdio de 30 metros quadrados. Já em São Paulo, a gente olha... Nós que somos arquitetos, a gente já olha com aquele olhar, nossa, eu vou conseguir fazer 1000 coisas aqui. Então, é diferente. Eu acho que em São Paulo é uma grande metrópole, que a gente está acostumado com esse tipo de projeto, mas você vai para o interior, você vai para Campinas, você vai para condomínios de grandes casas, como em Alphaville, que nem é tão longe, mas o projeto muda completamente. Legal, legal. E para os dois agora, quando nasceu essa parceria? Tem 7 anos. E como que foi? Ela fez o projeto de uma cliente nossa ali na Consolação. E foi a primeira obra. E aí, de lá pra cá, a gente tá junto aí. Evoluindo. Que legal, Já pegamos obra fora de São Paulo juntos. O cliente dela fora de São Paulo. A gente fez a marcenaria. E para ter longevidade numa parceria, tem que ter entrega, né? Tem que ter... Quantas parcerias a gente começa e terminam no segundo mês? Ou no primeiro semestre? Elas não... Vocês concordam? Sim. Elas não vão muito adiante. longe, é superficial, E né? qual que é o eixo dessa parceria de vocês, assim? O que quando quando a Arte Concílio olha pro seu escritório, o que um enxerga no outro? Eu acho que o principal é a confiança. Eu vejo que, assim, quando você consegue confiar na pessoa, é muito mais fácil de você lidar, né? Às vezes eu ligo pra Fê e falo, Fê, nessa obra aqui, ó, não dá pra fazer esse tipo de coisa por causa disso. Ah, não, Rafa, beleza, qual a solução? Ah, essa daqui, ok. Né? Às vezes ela fala, Rafa, ó, esse acabamento aqui não ficou legal, os meninos, né, não fizeram. Não, beleza, vou passar aí, vou resolver, vou mandar os meninos resolverem. Então, eu acho que tem que ter uma confiança e entrega, né? Dos dois lados, a gente sempre tá fazendo o melhor. Porque o maior propósito de estudo é o cliente, né? Então, ela precisa fazer um projeto bem legal, a gente precisa fazer uma boa execução para que o cliente fique feliz ali no projeto dele. Fique satisfeito, legal. E já teve alguma, passando para Fernanda, depois você complementa, Rafa, mas já teve alguma obra assim, ou algum projeto que vocês falaram, gente, estamos ferrados? Teve algum grande desafio? Teve, mas não pelo projeto, porque, na verdade, você até me surpreendeu lá no da Natalícia, que eu fiz um projeto do quarto, que tem as camas suspensas, foi um projeto bem desafiador, e aquilo que o Rafa falou, cada um tem a sua especialidade, né? Eu sou arquiteta, faço projeto, mas a execução nem sempre é o que você vê no projeto, né? E aí o Rafa vai me orientando. Ah, cama suspensa, como que faz, Rafa? O que você põe ali no meio? Como que sustenta? Então, um vai auxiliando o outro, né? Eu vou fazendo o projeto, ele vai me auxiliando como que a gente faz essa execução. Se a execução é viável, porque às vezes não é viável, a gente tem que pensar numa outra forma. Mas acho que o desafio que a gente teve no da Natalícia foi o prazo. Né? Era muito curto? Muito curto e é no litoral. O que é muito curto, gente? Ah, foi um prazo de 1 mês, se eu não me engano. Caraca. 40 dias. A parte 1 foi 1 mês, né? Da cozinha, aquela primeira etapa. E era então uma cozinha bem grande, especial. E um projeto complexo, como eu te falei, camas suspensas, ripadinho em toda a parede, porta mimetizada, é um duplex. Então, um apartamento de 150 ou 170 metros em um mês, 40 dias... O desafio foi grande, ainda mais sendo no litoral. Mas no final das contas, deu tudo certo. Sério? Deu tudo certo. Tudo certo. Que legal. Rafa? Fê, vou te perguntar 2 coisas. Primeira, qual são seus maiores desafios com o cliente e com a marcenaria? Vamos lá, então. Meu maior desafio com o cliente é fazer ele entender o valor das coisas. Principalmente cliente que fez a primeira obra. Quando o cliente já passou por algumas obras, ele já tem experiência,
ele já tem noção de quanto vai investir, né? E tem noção também do que dá para fazer. Hoje, a maioria dos meus clientes, eu creio que 80% deles são clientes que estão fazendo a primeira reforma de apartamentos. Então, ele chega, Fê, quero investir, sei lá, 200 mil reais. Já vem com budget? Já vem, o cliente já vem com budget e já vem com uma referência de milhões. Ele sempre vem com 10 reais e com a referência de uma mansão. Fê, quero fazer isso. Aí eu não posso mentir, eu tenho que ser coerente e falar assim, então. Você traz o cara. Isso que você quer fazer é possível, só que o budget não é compatível. E aí eu tenho que orientar, educar, ensinar. Acho que a nossa profissão também é um ensinamento, né? A gente tem que ensinar sobre tudo, desde a psicoarquitetura, o que a sua casa pode trazer de benefícios, mas também o que você quer, às vezes, não é viável para o budget que você tem. Aí você tem duas opções. Faz o projeto e vai fazendo aos poucos a obra. Ou então, vamos substituir. Você quer, por exemplo, uma lâmina super caríssima, um mármore Michelangelo, que você paga em euro. Vamos substituir por uma lâmina da China, que é um pouco mais barato, vai ter a estética parecida. Quer fazer, às vezes, a madeirada em tudo, né, Rafa? O pessoal, o que é mais caro hoje, mais caro não, vou dizer que é o maior investimento. São 2 itens dentro da pizza dos valores que completam uma obra. São 2 itens. A mão de obra civil e a marcenaria. São os itens que você vai mais investir. Então, se você não quer um projeto que fique com valor tão alto, você tem que reduzir em mão de obra civil e reduzir na marcenaria. Não adianta ele querer colocar painel em todas as paredes, fazer porta mimetizada. E isso, muitos arquitetos também nem têm noção, sabia? É legal porque eu trabalhei em marcenaria. Eu já trabalhei em loja de planejados. Então, eu sei por conta disso. Mas tem muito arquiteto que não tem noção e faz o projeto do jeito que o cliente quer. E no final vai orçar com o parceiro, leva um susto. Então, acho que esse é o maior desafio. É ensinar o cliente sobre o budget, a realidade que ele tem. Mas parte do budget, vocês acham? Porque o cara sempre quer mais pagando menos. Isso é, acho que a maioria, isso é do ser humano e principalmente do brasileiro. Mas parte do budget, vocês acham ou não? Não, e também eu acho que ensinar ele que o barato sai caro. Porque muitas das vezes você fez o projeto, né, e mostrou os profissionais que são bons. Ó, um profissional bom vai ficar em média disso, sim, disso. A marcenaria vai ficar em média de 300 mil reais seu projeto. Ele vai pegar o seu projeto e vai fazer um leilão em várias outras marcenarias que ele nunca viu na vida. Nossa, Fê, encontrei uma por... você. Exato, encontrei uma por 100 mil. Ó, o seu tá muito caro. Vamos lá. Mas não existe milagre, gente. Não existe milagre. Se tá 100 mil, o que... Ele substitui alguma coisa. E vocês lidam com uma classe, né? Que é a classe B, que é a classe A. Essa é a A, às vezes, mas... Todas as classes. Desde estúdio, que acaba sendo um projeto mais simples, até de uma casa em Alphaville. Eu também sou assim. Eu não escolho o cliente, não. Assim, a gente tem um valor mínimo de projeto, né? Mas pagando o valor mínimo, a gente faz qualquer perfil. É que assim, eu acho que é extremamente importante... Eu sempre uso o exemplo do carro. Então, assim, eu não consigo entrar numa loja e comprar um carro sem fazer um test drive, sem entender o que esse carro está me oferecendo. E eu uso isso muito para cliente. Às vezes o cliente aparece com orçamento lá, fala, Rafa, seu orçamento está 20% mais caro. Fala assim, você viu como que é construído o móvel do que está mais barato? Você foi conhecer, você viu a estética, te agradou? Você viu as ferragens? Porque, assim, são muitos detalhes para você definir com papel escrito, entendeu? Não dá. O papel não diz o projeto, não tem. E, assim, acontece muito. Eu tô agora eu devo estar com uns 3 clientes que fecharam no mais barato e aí a gente tá lá resolvendo o problema do mais caro. Então, assim... E, às vezes, e o barato acaba saindo extremamente caro. Então, eu sempre falo pro cliente, falo assim, vai conhecer, né... Existem, por exemplo, a gente trabalha com uma marca de ferragem específica. Essa mesma marca tem a dobradiça de entrada, dobradiça intermediária e a dobradiça de alto padrão. Então, assim, não dá nem para avaliar a marca. Porque um Yaris, por exemplo, tem o preço de uma SW4? Não é o mesmo, é a mesma marca. Mas não é. Mas não é o mesmo produto. Entendo. Ponto. É tipo final de feira. Se você for na feira às 9 da manhã, a banana vai estar 20 reais. Se você for na feira às 3 da tarde, vai estar R$1. Ela já cozinhou, né? 6 horas. Só que o produto não é o mesmo, apesar de parecer ser. E agora ser. Vem na minha próxima pergunta, assim. Já aconteceu comigo, já aconteceu
com pessoas da minha família, com clientes, de escolherem mal. E, cara, quanto tempo... Uma coisa é você comprar uma camiseta que você não gosta. Outra coisa é você parar para criar um projeto antes de mudar. Depois você recebe os móveis planejados, muda, aí você fica insatisfeito. Acontece muito com vocês. Vocês já viram muito. Aliás, não acontece. Vocês já viram de pessoas que se arrependeram de ter optado por uma empresa bem mais barata que não entregou aquilo que estava comprando. Enfim. Mas quais são os erros mais comuns? Assim, tipo, top 2 na visão da Arte Concílio, Rafa. Quais são os principais erros que a gente pode ajudar as pessoas a não cometerem? Teve uma vez uma senhora de 65 anos. Ela fez um empréstimo para fechar uma cozinha com a gente. Eu não esqueço disso. E ela pegou e falou assim, eu vou fechar com você. Ela falou assim para mim, eu ajuntei dinheiro a vida inteira para mim realizar esse sonho hoje. E eu tô realizando com 65 anos. E assim, eu vejo às vezes um cliente pegar uma obra de 500 mil reais e o cara não aparecer na obra. E o cara não colocar um arquiteto que entenda para tocar o sonho dele. E às vezes existe um estudo que fala que, né, de uma pessoa para outra, no máximo 2 casas na vida, às vezes uma. Então assim, cara, o cara fez uma casa na vida e ele não olhou para aquilo. Mas quando ele vai comprar um carro, ele escolhe. Quando ele vai comprar uma casa, ele olha várias para comprar. Quando ele vai comprar uma roupa, ele vai lá, ele experimenta a roupa e vê se ficou boa. Sim. E aí quando ela vai fazer um investimento na obra, na marcenaria, no projeto, o cara não tá nem aí. O cliente, você diz? O cliente, sim. Então assim, eu acho que faz muito... Eu acho que é uma mudança de cultura pro cara entender. Fala assim, pô, é um investimento alto, eu preciso dar atenção nisso, eu preciso... É o que eu mais ouço. Cara, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo. Eu falo, cara, você precisa ter tempo para isso. Você não vai fazer uma casa a cada 3 meses. Às vezes você vai fazer uma na sua vida, que você precisa parar aquele momento e dar atenção para aquilo. Você precisa... Imagina, você vai me atender hoje. Aí você vai falar, ô Rafa, eu preciso conversar. Cara, eu não tenho tempo. Não, faz aí. Como é que ela vai fazer um projeto desse jeito? Aí você não faz, como é que ela vai executar? Então, top 1, Rafa, é o acompanhamento do próprio cliente? Eu acho que eu nunca parei para pensar nisso. O cliente está muito envolvido no projeto. Com o que está acontecendo. Ele precisa estar envolvido. Porque, eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes o cliente olha e fala assim, cara, é isso que eu quero. Aí você vai lá e entrega. Quando o cara... Você terminou de entregar... No olhar do cara, você mas já vê... eu tinha entendido outra coisa e tal. Por quê? Porque o cara tá na correria, o cara não parou pra dar a atenção que precisava naquele momento, entendeu? E você? Sim, pode acontecer. Comigo não aconteceu, espero que não aconteça isso. Mas é o erro que você, assim... Que dica que você dá pra quem compra o que vocês vendem não cometer de erro? Boa pergunta. Essa do acompanhamento é legal. A gente só joga pro cara que você contratou. E eu não tô lá. Gosto disso. Eu acho que o projeto é o essencial. Projeto e planejamento. Tem muita gente que faz a obra, seja marcenaria, seja reforma, e não contrata um projeto. Às vezes vai direto na marcenaria, contrata o pedreiro direto. E no final isso sai até mais caro do que você fazendo um planejamento com projeto e com obra. Por quê? Você contrata a marcenaria direto, você não vai conseguir visualizar como que vai ficar e pode acontecer o erro que o Rafael falou. Nossa, mas eu não imaginava que era assim. Por quê? Ele não viu o projeto real, ele não viu por dentro, não viu por fora, ele não viu os detalhes, que é o que a gente faz. E o planejamento também, né? A gente não faz só projeto, a gente faz o projeto, a gente faz o cálculo estimativo de quanto vai ficar a obra, a gente escolhe o piso. É uma consultoria, né? A gente faz a composição de tudo, a gente ajuda a escolher todos os fornecedores. Isso que eu ia falar agora. E isso é um planejamento. E o quanto se ganha, né? Na hora que você vai comprar o seu porcelanato, o quantitativo já está certo. Se você não tem um projeto, você vai falar assim pro pedreiro, calcula aí para mim quanto que eu tenho que instalar. O cara pode calcular 3 vezes mais. Aconteceu comigo. O pedreiro foi lá, comprou um monte de coisa e estava levando para casa dele. Ou pior, ele pode comprar e na hora de instalar o piso, o pedreiro vai pôr a paginação que ele bem entender, porque não tem um projeto a seguir. E depois vai falar, nossa, essa paginação tá errada, aí vai ter que comprar mais material. Olha que interessante quem está participando do podcast, hein?
O quão você encurta caminho trazendo um profissional, o quanto você ganha de tempo, o quanto você economiza. E quando você contratar alguém, espero que a Arte Concílio, que você esteja perto. Porque senão, é o que o Rafa falou, você imaginou uma coisa, a empresa você tá aqui, a empresa tá aqui, no final, quando a obra tá pronta. Então, esse acompanhamento, né? Essa aproximação cliente-fornecedor, ela é muito importante. Isso atrapalha todo mundo, até o Rafa. Por exemplo, se o Rafa fez a cozinha, o cliente foi direto com ele, fez a cozinha que o cliente pediu, e o cliente não gostou, o Rafa vai ter que refazer. É muito chato refazer, né, Rafa? Dá mais trabalho você ter que refazer do que fazer um novo. Então, é muito melhor você pegar o projeto que está pronto, aprovado, e fazer, do que fazer a cozinha. O cliente, não, era porta de vidro. Não, era maior, era mais largo. E ele vai ter que refazer. Legal. Rafa? Eu só complementando, mas eu acho que o que a Fê falou é o planejamento mesmo. Se tem um planejamento, às vezes a pessoa quer tocar a obra sozinha, eu vejo muito isso. Esse dia eu cheguei numa obra, o cliente já tinha fechado o forro. Aí eu falei, pô, legal, cadê a infra do ar e cadê a elétrica? Só esqueceu era para desse fazer detalhe. antes? Falei, cara, tipo, as ordens totalmente invertidas. Então, acontece muito isso. Eu sempre falo assim, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, a Fê vai começar a desenhar uma casa que você acabou de comprar. Você vai reformar a casa inteira. A Fernanda precisa saber qual é o forno que você vai usar. Ela precisa saber aonde vai colocar a tomada, aonde vai colocar o ponto de gás. Então, assim, é muito detalhe para você, para o cliente que não é do ramo, tocar sozinho, entendeu? Eu mexo no ramo automotivo, você sabe, é justamente isso. É muito complexo, né? É muito complexo. Eu preciso saber o lado da cama que você dorme. Eu preciso saber dos dois lados. Aonde você guarda as coisas do cofre. Eu vou muito além, a gente vai muito além. Os relógios do Rafa, qual que é o projeto que você fez? Arquiteta tem que guardar segredos. Pessoal, eu tenho um amigo, que eu não vou dizer quem é, ele tem um olhar para europeu, principalmente ali pro lado da Itália. Ele gosta dessa tendência europeia, italiana. Acredito eu que é por isso que você foi para lá, né, Rafa? Para trazer um pouco... É legal isso, né? Vocês veem alguma tendência, alguma influência de algum país que tá chegando aqui no Brasil? Você foi na feira, Rafa, diga. Eu vejo muito nas feiras, né? Mas vou deixar o Rafa falar primeiro. Você vê alguma coisa, Rafa, que tá chegando aqui, que tá em alta lá fora? Cara, assim, eu acho que a Itália é a referência número 1, assim. O que tem lá tá vindo para cá, né? Mas tem muita coisa que tá vindo pro Brasil. E quando a gente vai para lá, a gente traz as referências, né? A gente enxerga o que tá acontecendo lá pra gente tentar adequar nos projetos aqui. Mas você acha que a Itália, para você, é uma grande referência? Sim. Muitas coisas nascem lá? Sim. E o que você vê, Fernanda? Sim, eu vejo muitos materiais. Eu acho que, assim, a questão de projeto, o Brasil, ele é até referência lá fora, né? Mas a questão de materiais vem muito lá de fora. Lastras. O Brasil é novo em lastras. A gente tá... Lastras? Lastra. Porcelanato em grande formato. Traduz. Antigamente eu digo há 5, 10 anos atrás, era porcelanato de 90 por 90. Aumentou para 1,20 por 1,20. Agora você tem porcelanato de 3 metros, de 2,50. Tudo isso é referência dos porcelanatos que vem lá fora. Porque as pessoas não querem junta, não querem rejunte, né, Rafa? Então, acho que as tendências que tem nas feiras lá fora, tudo tá vindo pro Brasil. Essas questões dos materiais marmorizados, lastras... Móveis com canto curvo. Isso também é coisas novas. Aqui no Brasil, a gente não usava muito móvel com canto arredondado. Só que isso está vindo, além de ser uma tendência de fora, também tem a ver com a psicoarquitetura. Por quê? Tudo que tem quina faz o seu cérebro entrar em estado de alerta. E tudo que tem curva faz o seu cérebro ficar tranquilo, relaxado. Porque aquilo não vai fazer perigo para você. Quina cai. A quina, bate a cabeça. Isso, bate a cabeça. É como lembra armas, lembra coisas pontudas. Então, inconscientemente, você entra num lugar que tem um móvel aéreo ali com a quina, o seu cérebro já vai ficar estressado ali, ativado. Cuidado, cuidado, cuidado.
diferente se for um móvel curvo. E na Itália, em Milão, em Roma, esses lugares, eles já usam muito, né? Esse estilo com curvas. Então, acho que é curvas, lastras, marmorizados, Legal. cores específicas. O vinho tá vindo muito em alta agora. O vinho tá em alta. O vinho, Bordeaux. O azul. Amadeirado escuro. E o azul? Dá dica pra mim. Azul, ele é como se fosse neutro, viu? Azul e verde são cores que nunca saem de moda. Tá sempre, as pessoas gostam muito. Acho que porque remetem à natureza. Remete à árvore, remete ao mar. Meus projetos sempre têm azul, verde. E aí essas cores de tendências a gente vai mostrando pro cliente para ver se ele gosta, né? Legal. Agora eu vou inverter. Você tem alguma pergunta, Rafa? Alguma colocação? Não, acho que não. Agora eu gostaria que você perguntasse alguma coisa pro Rafa e alguma coisa para mim como cara de podcast, cara do marketing digital. Então você tem direito, isso não foi ensaiado, hein? Primeiro, pergunta pro Rafa, alguma coisa que você queira saber de mercado, sobre alguma especificidade da fábrica dele. Vou perguntar. Rafa, qual que é a sua maior dificuldade com os arquitetos hoje? Essa aí é... Eu tomaria até uma água antes. Ó, a maior dificuldade com arquitetos são de produtos novos ou produtos especiais. Numa criação, eu acho que é bem importante entender as dificuldades, né? A gente está fazendo uma estante que a gente trouxe da Itália pro estúdio Coca. E essa estante, ela é bem especial. Então, só para você entender, eu vou fazer um vídeo sobre ela depois, mas é uma estante que a gente fez ferramentas, gastou muita grana com ferramenta e não deu certo. Mas ela é toda de MDF? Ela é toda de lâmina de madeira e ela tem as pontas bem curvadas, assim. Uhum. Então, assim, uma coisa que tá ajudando bastante é a compreensão do cliente, porque, assim, é uma coisa que você fala assim, não, 60 dias eu resolvo. É porque é uma criação do zero, né? Zero, Não é e algo que você tá produto acostumado. totalmente diferente, assim. Entendi. O arquiteto, a gente tem muito isso, de criar, né? Então, a gente pega, desenha e a gente vai passar no caso do Rafa, produz o que a gente desenhou, mas nem sempre essa criação, ela é viável, né? Eu acho que um ponto bem importante é assim, eu sempre uso o exemplo do carro. A gente não consegue chegar na Toyota e falar para a Toyota, eu quero um Corolla com a roda do Civic. Não dá para fazer isso. Uhum. Então, assim, é importante o arquiteto conhecer o produto da marcenaria, entender as dificuldades, o que dá para ser feito. Ou quando é um projeto especial, fala assim, ó, isso aqui é totalmente especial, a gente precisa desenvolver juntos. E dá prazo para isso, porque, por exemplo, essa estante a gente falou 60 dias, a gente já está em 90 e está longe de acabar ainda. Ainda não acabou. Por quê? Por causa do grau de complexidade, vai para lá com amanhã, graças a Deus, a gente vai entregar. Então, conseguimos resolver, mas foi uma estante que deu muito trabalho e é uma estante italiana. Ah, mas assim, é uma estante especial, né? É estante especial. Assinada pelos dois, né? Quem criou e quem executou. Legal. Tô pronto. Bom, para você é mais difícil agora, Marketing né? digital, consultor empresarial. Dá uma dica pra gente que é arquiteto. O que a gente pode fazer em relação a marketing digital ou até mesmo sobre podcast. O que você pode nos dar de dica para criações? Legal. Eu vejo que tem muita gente boa que está no armário. Levar pro lance do móvel planejado. Acho que falar do dia a dia, falar o porquê daquela escolha, explicar os pormenores, sabe, Fê? Porque falta esse tipo de conhecimento, falta esse tipo de informação. A gente deixa o conteúdo muito guardado na cabeça, né? E às vezes é muito técnico. Então tem alguém que traduz, eu costumo dizer, o cara que está se dando muito bem na vida ou no digital, muitas vezes não é o melhor, mas é aquele que sabe se posicionar. E uma dica que eu dou, gente, não deixem de investir nisso. Sabe, eu sou muito grato a ter contratado uma assessoria. Isso me abriu muitas portas. Sabe, ter um posicionamento, ter uma constância, tá falando o que muita gente não fala de forma estratégica e também ter esse direcionamento, porque a comunicação digital é diferente de uma comunicação convencional. Eu comecei a estudar recentemente sobre criador de conteúdo. Ah, que legal. E eu comecei a entender exatamente isso que você falou. Porque antes desse estudo, eu postava porque eu achava bonito.
né? Fiz um quarto, ficou bonito, vou tirar foto, vou filmar e vou postar. Só que vai muito além disso. A gente tem um roteiro que tem que criar para postar. Tem uma linguagem que nem você falou, uma linguagem universal. Não adianta eu falar que nem de lastras. Você não sabe o que é lastra. Eu preciso traduzir isso para a linguagem que as pessoas vão entender. A gente tem também gatilhos. É tanta coisa que não dá para explicar aqui, mas é importante. Acho que todo mundo deveria estudar um pouquinho disso para a gente conseguir se comunicar melhor nas redes sociais. Os meus clientes, a maioria vem de lá, né, do Instagram. Então, se eu não tiver uma comunicação boa, um bom posicionamento, eu não vou conseguir clientes, né? O Instagram nem vai me entregar para outras pessoas. E começar, Fê. E começar, assim. Eu falo muito sobre isso com o Rafa, sabe? Começar. Dizem que 3 coisas são fundamentais para se falar bem em público. Treinamento, treinamento e treinamento. É a mesma coisa no digital. Sabe, começar. Tudo bem que tem toda uma estratégia, tem um roteiro, tem que ter esses gatilhos, mas muitas vezes eles ficam na gaveta, porque a gente espera estar pronto. Ou a gente quer perfeição, né? Porque antes eu era assim também. Eu ficava, mas não tá bom, não tô bonita, não tá perfeita, a filmagem não ficou maravilhosa. Só faz e posta. Pelo menos que eu lembro, um post do Rafa que deu mais engajamento foi um post que ele tava com a cara toda machucada. Não, tava de óculos. Se ele não tava machucado. Então, mas a todo mundo lembra desse post. Então, mas você vê. Mas fazer umas cirurgias de novo. É justamente sobre isso. Sim. Sabe? Mas se ele não tivesse dado a cara, mesmo com a cara não pronta, o que eu quero dizer começa, vai testando, mas não deixa de fazer. Sim. Porque realmente a gente não assiste novela, mas ninguém tira o celular da mão. Não, mas é importante. Hoje a rede social é o que todo mundo tem, tá na mão, e você é visto, que nem você falou, senão você fica dentro da gaveta. Que nem... Posso falar de marca? Por favor. A Arauco me convidou para aquele podcast que eu te falei, porque eles me viram nas redes sociais, porque eu tenho posicionamento e espero receber mais convites. Sabe onde eu estava semana passada? Na IBM. Olha só. Pô, uma gigante, cara. As oportunidades estão lá, né? Só que você precisa ser visto. Quem não é visto não é lembrado. E assim, uma dica que eu dou também hoje eu não tô pronto, hoje eu tô com dor de cabeça. Assim, todo mundo não tá pronto e todo mundo tem dor de cabeça. Mas você tem que ter um momento para falar de você. Se você não está falando de você, como as pessoas vão te comprar? Que isso seja uma constante. É um horário de trabalho. Eu coloco lá todo dia, 1 hora por dia, tal horário tem que fazer isso. É isso. Então, escovar os dentes. Tem que ser uma obrigação. É sobre escovar e o que acontece? A gente entra... Eu vejo assim, é igual musculação. A primeira semana, o primeiro mês, aí depois... gente, é constância, é rotina, mas o podcast é do Rafa. Disciplina, né, Rafa? Rafa, o que você pretende, cara? Eu sou entusiasta disso aqui e você vai trazer arquiteto, você vai trazer cliente, você vai trazer colaborador. Teremos uma constância? Arte Concílio Cast? Cara, a ideia é sim trazer bastante conteúdo, né? Orientação para o público. Essa é a ideia. E é legal, né, Rafa? É tirar traduzir aquilo que muita gente quer saber. E o Rafa tem muito conteúdo, viu? Eu já levei minha equipe na fábrica dele para mostrar como que é fabricado, como que é feita as formas curvas, como que é cortado. O processo é importante. Então, tem muito conteúdo para desmembrar aí, para falar. Legal. Rafa, alguma consideração, algum ponto específico, ou do podcast, ou do mercado, ou da Fernanda? Acho que não. Tranquilo. Esse Rafael, pessoal, eu fico no pé dele. Porque o que é legal, acho que aqui a gente não gosta de enfeitar o pavão, Fernanda. O Rafa é muito bom, só que a gente não tem por que faltar com a verdade. Mas o Rafa tá começando no digital. Só que, gente, o que é muito legal, ele tá vindo aqui, dando a cara. Sabe quantas pessoas, Rafa, pensam em vir e desistem? 50%, cara. E o que ela falou, você tem conteúdo, cara.
Só que não é fácil, Rafa? Fala pra galera aí. Tá aqui gravando, com um monte de câmera, com essa iluminação. É fácil? É pressão, Não é né, fácil, Rafa? mas tem que fazer. Tem que E fazer. que dica que você dá, Rafa, pra alguém de qualquer... Porque, cara, você tá num processo de transição, né? Você é um empreendedor que tem uma fábrica muito bem instalada, com sistema. Só que você tá indo agora pro maior. Você tá vindo pro digital. E tem tanta gente boa, Fê, que não está no digital. Então eu quero trazer isso, que você tá nessa quebra de paradigma, cara, eu vou, não é fácil, mas eu vou. Que dica que você dá, Rafa, assim, até pelo esse momento que você tá vivendo? Só vai. Só vai. Tem que ser feito, né? Não dá pra deixar de fazer. Acho que é importante. As pessoas precisam de informação. E é o que você falou, é mais difícil você tirar conteúdo de quem não tem do que... Então, acho que a gente precisa pôr esse conteúdo para fora mesmo, orientar a galera. E querendo ou não, de certa forma, ajuda, né? Porque a pessoa não vai cometer erros que outras pessoas acabam cometendo por falta de conhecimento. Então, é legal a gente estar trazendo esse conteúdo aí. E você tá dando a cara, né, Rafa? A sua forma, do seu jeito, mas você tá colocando o seu dia a dia, o dia a dia da fábrica, trazendo alguns projetos. Cara, é fácil ou é difícil? Diz a verdade. É difícil. É, né? É difícil. E o coraçãozinho... Tem constância. Esse já chegou um cliente aqui, ele falou, Edu, eu nunca suei tanto por dentro. Fernanda, e você já teve alguma situação no digital que você também falou, pô, gente, não é fácil, mas eu tô fazendo, mesmo sendo difícil? Ah, sim. Até sempre, né? Eu acho que o digital, você fica tímido, com vergonha. Você fica com medo, principalmente, do que o outro vai achar. Do julgamento. Então, eu acho que esse é o medo de todos, ou pelo menos de quem tá começando. Só que aí eu penso assim, o importante é o que eu tô achando, o que eu quero fazer para as pessoas, né? O que eu quero transmitir. Sim. E quando eu vejo que tem algum comentário, alguma coisa que eu não gosto, sabe? Eu falo, sou oculto, excluo, apago. Sim. Eu não posso levar aquilo pro pessoal, senão eu vou parar de fazer. E eu tive um post que, inclusive, foi o projeto do Rafa, que viralizou. A gente teve mais de 300 e poucas visualizações, 300 e poucas mil visualizações, mais de 15 mil curtidas, e assim, muitos comentários positivos e negativos, mas isso faz parte do digital. Os negativos, alguns eu até comento para engajar. Os que eu vejo que não faz sentido, eu deleto. Porque faz parte do digital. Você ali sabe as lidar pessoas... com isso? Você tá se expondo, né? Você sabe lidar com essa pressão, Fernanda? Eu procuro tentar lidar, né? A gente não tem pra onde fugir, Legal, eu sei. Legal. Eu sei sim. A gente tá dando assessoria pra uma mulher incrível, a Dani, e ela fez um comentário que ela foi casada com um homem 39 anos mais velho do que ela. E a gente teve toda uma estratégia, mas a gente pegou aquele corte, também viralizou. Assim... muitos comentários, mas depois, sei lá, de 150 comentários, muitas críticas, muito julgamento. E internet é isso, né? É isso. Hoje a gente vai ver a seleção brasileira jogar. Todo mundo vai falar bem? Não, cada um tem uma opinião, né? Tem gente que quer o Neymar. Você é a favor do Neymar, Rafa? Não. Você é a favor do Neymar? Tanto faz. Eu já sou a favor. Então, é justamente isso. Mas tem que estar. O que a gente quer dizer a você é: quem não é visto não é lembrado. Sim. E assim como vocês, eu até brinquei. Pergunta pra mim, Edu, como é que foram os seus primeiros 5 podcasts? Pergunta. Edu, como que foi os seus primeiros 5 podcasts? Foram, uma bosta. Pergunta minhas obras, como que foi a minha primeira ou segunda Boa, obra? como é que foram as suas obras? Horrorosa, o cliente não quer me ver hoje. Rafa, Rafa, como é que foi, cara, como é que foi tocar uma fábrica? Você vem da Ornari, aí hoje você é dono de fábrica, como é que foi o começo? Lidar com pessoas, pressão. Mas também era baratinho, né? Mas bem-vindos, o baratinho aqui, ó. sai caro. Bem-vindos. Bem-vindos, gente. Isso é empreender, é aprender errando, é aprender fazendo, é aprender, né, no dia a dia. Sim. Alguma consideração, Rafa, final? Algum agradecimento? Você quer destacar alguém? Queria agradecer a Fê pelo tempo, né, por ter vindo participar. Trouxe bastante conhecimento, gostei bastante. Você também. E é isso. Algum recado para alguém específico?
Não? Um beijo pra Josi. Um beijo aí pra Josi. Josi, baita do aniversário. Tivemos celebrando mais um ano. 40 anos, né, Rafa? 40 anos. Fê, algum agradecimento especial? Agradecer a Arte Concílio, Rafael, toda a equipe, não só por estar aqui hoje, mas também pela parceria, por todas as entregas que nós já fizemos, que foram maravilhosas, e que venham os próximos projetos. Isso aí. Bom, agradecer a vocês. Primeiro a você pela disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, mas deu certo. Não é isso? Agradecer ao Rafa, Arte Concílio, por acreditar, primeiro em vocês, e por acreditarem na gente também, né? Porque a gente está desenvolvendo esse projeto de inseri-los, de trabalhar esse posicionamento, a toda a equipe, ao Fábio, a todos, ao pessoal do back-office também. E é isso, gente. A Arte Concílio pretende trazer aí algumas informações para quem pretende comprar, para quem pretende... não só, né, Rafa? Porque, assim, muitas vezes... É bom que eu tenha conhecimento antes de comprar. Para quando eu comprar, eu já estou preparado. Com certeza. E o que é legal às vezes você está pensando, como uma amiga minha, eu quero comprar um apartamento o ano que vem, mas eu já quero começar a falar, de repente, com uma arquiteta, para saber quanto tempo vai levar os planejados. Eu quero entender. Então, assim, o que eu vejo que falta para muita gente é informação. Não sei se vocês concordam. Sim, falta apesar de ter informação... Ainda falta a informação certa, né? É isso que a gente pretende trazer aqui para esse ramo de imóveis, para esse ramo de arquitetura, porque quantas pessoas almejam ter uma casa? Quantas pessoas, como você bem disse, compram uma casa uma vez só? Pô, você vai fazer uma escolha errada? Não, vem em quem sabe fazer, vem em quem tem parceria, com credibilidade, com conhecimento de causa. Acho que é isso, né, Rafa? Sim. O eixo do podcast da Arte Concílio, não é isso? É isso aí. É isso? Gente, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada. E acabei não falando, desculpa. Se esse conteúdo fizer sentido, como é que é? Você que tá no digital aí, curte, comenta, compartilha, toca o sininho. E vem com a gente, Arte Concílio, no teu dia a dia, levando informações aí do segmento de imóveis planejados e tudo mais. Obrigado, gente. Obrigada. Foi uma honra. Um beijo. Valeu. Tchau. Obrigado.